Existe uma lei universal que poucas pessoas comentam a respeito, e eu confesso pra você que quando ela chegou na minha vida nesses 15 anos de estudo, ela foi uma das que mais trouxe transformação, ou melhor, ela foi uma das que mais acelerou o meu processo de resultados, de mudança de resultados. Eu quero trazer um conteúdo hoje pra você muito profundo, então eu já peço para que você abra a sua escuta empática, para que você traga toda a sua atenção para esse conteúdo. Se preciso, pegue até um caderno para você anotar, porque o que eu vou te trazer aqui, eu não encontrei em livros. Aliás, essa é uma das leis que é pouco falada em profundidade. Talvez até porque exista muita mistificação envolvida nessa lei. Então hoje, o meu objetivo aqui é trazer uma visão muito disruptiva a respeito desse tema e conversar com você para que ela, assim como na minha vida, acelere também os seus processos. Então, se você tem interesse, se você deseja se aprofundar, já aproveita, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, porque assim você também está trabalhando a favor de muitas leis de multiplicação para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Antes de te contar qual é essa lei, eu já quero começar com uma passagem da Bíblia que você vai encontrar em Mateus 7, 13 e 14, eu vou deixar anotado aqui, que nos apresenta uma metáfora profunda que se alinha perfeitamente com essa lei que você vai conversar comigo hoje. Esse versículo nos diz a seguinte mensagem: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Essa passagem ela não é só um ensinamento religioso, mesmo porque eu não abordo religião aqui nesse canal, mas ela é uma expressão da lei universal do sacrifício em essência mais pura. Eu quero trazer agora um paralelo entre o que é o caminho largo e o que é o caminho estreito. O caminho largo representa a vida sem sacrifício consciente, aquele caminho de menor resistência onde nós cedemos aos impulsos imediatos, a gente fica nessa busca de gratificação instantânea, a gente evita o desconforto necessário muitas vezes para o crescimento. Esse caminho é caracterizado por seguir o fluxo da maioria sem questionamento, é a busca de prazeres imediatos e evitar o desconforto a todo custo, é tomar aquelas decisões baseadas apenas no que é fácil ou conveniente. É você resistir às mudanças e continuar agarrado àquilo que é conhecido. É muitas vezes priorizar a aprovação externa sobre a integridade interna. Já o caminho estreito, ele representa a prática consciente do sacrifício, é a disposição de você abrir mão do que é confortável, familiar ou imediatamente gratificante em favor do que é evolutivo e alinhado e verdadeiramente realizador. Esse caminho ele é caracterizado por fazer escolhas mais conscientes mesmo quando elas parecem mais desafiadoras. Priorizar o crescimento de longo prazo sobre o conforto imediato. É você muitas vezes questionar padrões automáticos e crenças limitantes, é você abraçar as mudanças necessárias, mesmo quando elas parecem desconfortáveis. Seguir a bússola interna em vez da aprovação externa. Eu quero te trazer agora alguns exemplos cotidianos de como funcionam esses dois caminhos na nossa vida. Então, por exemplo, na saúde e no bem-estar, o caminho largo é quando você cede constantemente a comidas processadas, açúcar, alimentos inflamatórios, porque eles simplesmente são convenientes e eles trazem essa sensação de prazer imediato. Já o caminho estreito, nesse caso, é sacrificar o prazer momentâneo da comida ultraprocessada, investindo tempo no preparo de refeições mais nutritivas. Inicialmente pode parecer sim um sacrifício de tempo, de prazer imediato, mas essa energia ela vai ser transmutada em vitalidade e clareza mental e principalmente no seu bem-estar mais duradouro. Quer ver um exemplo prático disso? Vamos chamá-la de Maria aqui. Ela sempre comia fast food no almoço por conveniência, então ela decidiu sacrificar 30 minutos de sono pela manhã para preparar as marmitas saudáveis dela e após 3 semanas, ela percebeu que ela não apenas teve mudanças físicas, mas na clareza mental que transformou a sua produtividade, seu humor e principalmente a sua disposição durante o dia. Já nos relacionamentos, o caminho largo é aquele caminho de evitar, por exemplo, conversas difíceis, esconder sentimentos verdadeiros, ter medo de se relacionar, sabe aqueles relacionamentos superficiais para evitar a vulnerabilidade? E o caminho estreito é sacrificar o conforto da superficialidade e o escudo dessa inautenticidade. É você escolher ser vulnerável, ter uma comunicação honesta e trabalhar interiormente o quanto for necessário para que o seu relacionamento se aprofunde e seja qualificado para você. Eu vou trazer um exemplo prático aqui também, vamos chamar ele de Carlos. Carlos evitava conflitos com a sua parceira e isso ia acumulando ressentimentos.
E quando ele escolheu esse caminho mais estreito, ele sacrificou essa necessidade de paz a qualquer custo e ele iniciou conversas mais desafiadoras, porém profundamente necessárias. Então, o desconforto inicial ele foi transmutado em intimidade, em profundidade e conexão muito mais autêntica dentro do seu relacionamento. O desenvolvimento pessoal, se a gente for falar do caminho largo, é você ficar consumindo conteúdos de crescimento pessoal e não aplicar, não colocar nada em prática, buscando o conforto da teoria sem o desafio da prática. Já o caminho estreito é sacrificar a zona de conforto para você começar a implementar as mudanças reais e você vai precisar enfrentar resistências internas, estabelecer novas rotinas e hábitos. Vamos colocar um exemplo prático aqui, vamos chamar ele de Pedro agora. Pedro consumia livros e cursos sobre produtividade, mas ele nunca implementava, não colocava o que ele aprendia em prática. E um belo dia ele decidiu então sacrificar 2 horas diárias de entretenimento para praticar meditação, planejamento estratégico e em 3 meses a sua capacidade de foco e realização se transformou completamente. A nossa mente, ela opera por paradigmas, ou seja, por padrões mentais estabelecidos que determinam os nossos resultados. E esses paradigmas, eles são confortáveis porque eles são familiares, mesmo quando eles estão nos limitando. Então, o verdadeiro crescimento, ele acontece quando nós estamos dispostos a sacrificar o paradigma atual, ou seja, esse conjunto de crenças, hábitos e padrões que nos é familiar, por um novo paradigma que nos permite acessar resultados muito superiores. Esse processo, ele não é confortável. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a mudança é difícil no início, confusa no meio e gloriosa no final. Essa é a essência do caminho estreito, é a disposição da gente atravessar o desconforto inicial e a confusão intermediária para que a gente alcance a glória da transmutação completa. Inclusive, eu quero contar um caso de uma pessoa muito querida que ela fumava bastante e um belo dia, em um processo meditativo de muita introspecção, ela teve um encontro com uma parte dela, um aspecto mental dela que perguntou: o que você mais ama na sua vida? E imediatamente essa pessoa respondeu: eu amo minha família, meus filhos. E então esse nível de consciência perguntou novamente: eu estou te perguntando o que você mais ama na sua vida, aquilo que você não ficaria sem nem por um dia, aquilo que você abriria mão muitas vezes do seu conforto, do seu tempo de qualidade. E ele não sabia encontrar essa resposta, até que ele foi vasculhando e ele chegou ao cigarro, ou seja, ele saía muitas vezes do conforto que ele estava, então ele levantava às vezes de madrugada para fumar. Ele às vezes estava chovendo ou ele estava em um cenário ao qual não era muito favorável para que ele acendesse um cigarro ali no meio da situação, mas ainda assim ele preferia encontrar um caminho, sair, pegar chuva muitas vezes, ficar na varanda, no frio, ou às vezes também deixar a sua família ali por um período, por um determinado momento, fosse numa conversa ou assistindo um filme no domingo, para simplesmente atender esse caminho largo e familiar que o cigarro proporcionava para ele. E então nessa meditação, esse nível de consciência perguntou para ele: do que você está disposto a abrir mão? Você está disposto a abrir mão do que você mais ama? Você está disposto a sacrificar isso para encontrar uma versão muito mais gloriosa que existe dentro de você? Então ele precisou fazer uma escolha e ele decidiu então sacrificar o vício. E hoje ele trocou o vício por uma vida extremamente saudável, ao qual é uma pessoa que treina, que corre e que hoje tem um tempo de qualidade, sem contar os benefícios que isso trouxe para a saúde dele. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre sacrifício, a gente já imagina que a gente está perdendo alguma coisa, que a gente está sofrendo, a gente conecta muito isso ao sofrimento, quando, na verdade, essa lei nos fala profundamente sobre abrir mão, sobre sacrificar literalmente, ou seja, tornar sagrado, inclusive o termo dessa palavra nos conecta a isso, mas quando você decide fazer essa transmutação daquilo que você já entendeu que não te beneficia, que não te faz bem, que está te mantendo nessa realidade do aqui e agora, e muitas vezes está extremamente indesejada para você, ou que você olha e fala: poxa, eu sei que eu posso mais, eu sei que eu mereço mais, eu sei que os meus resultados eles podem subir vários degraus. Então, olhar para isso com muita consciência e se perguntar: do que eu estou disposto a sacrificar aqui para que eu chegue no meu próximo nível? Essa passagem bíblica, ela menciona que poucos encontram o caminho estreito. E isso ocorre porque, primeiro, o sacrifício ele exige muita consciência. A gente precisa primeiro reconhecer os padrões limitantes antes de podermos transmutá-los. Segundo, o sacrifício ele vai exigir coragem. É quando você deixa o conhecido pelo desconhecido, isso sempre vai ativar um sistema de alerta primitivo no nosso cérebro. O terceiro passo é que o sacrifício exige uma visão e a gente precisa enxergar além do desconforto presente para que a gente consiga se conectar com o benefício futuro. O quarto ponto é que o sacrifício exige persistência e o processo de transmutação ele raramente é instantâneo, ele requer consistência através justamente do desconforto.
O quinto ponto é que o sacrifício exige fé. E eu não estou falando do sentido religioso necessariamente, mas da confiança no processo de transmutação. A porta estreita, ela não é uma punição, ela é um filtro, na verdade, que separa o nosso comprometimento com os nossos interesses. E muitas vezes aquilo que a gente se recusa a sacrificar hoje vai determinar o que será forçado a ser sacrificado amanhã. Essa passagem de Mateus sobre o caminho estreito não é um chamado para o sofrimento ou para a privação. É um convite à transmutação consciente, é um lembrete, na verdade, de que a nossa verdadeira abundância, realização e expansão de consciência, elas vão exigir sacrificar o menor pelo maior, o temporário pelo permanente, o familiar pelo extraordinário. Então, quando nós compreendemos a lei do sacrifício à luz dessa passagem, nós percebemos que não se trata de escolher um caminho de privação, mas sim um caminho de transmutação consciente, onde cada sacrifício ele não é uma perda, mas ele é um investimento no nosso mais elevado potencial. O caminho estreito ele é paradoxalmente o caminho para a mais ampla expansão possível, e eu não estou falando de posses externas ou de confortos temporários, mas de consciência, de realização e de conexão com o nosso verdadeiro potencial. E a pergunta não é você está disposto a sofrer, mas sim você está disposto a transmutar. Essa é a essência desse caminho estreito que essa passagem nos fala. Então, a lei do sacrifício foi uma das leis que mais me ensinou que, enquanto eu estivesse sentada, consumindo conteúdo passivamente, lendo todos os livros, fazendo inúmeros cursos, mas não sacrificasse o medo da ação, o medo do desconhecido, o medo de me entregar e confiar naquilo que eu ainda não enxergava como absolutamente real. Era só uma nuance do que eu queria para minha realidade. Foi quando eu decidi conscientemente sacrificar esse conforto momentâneo e simplesmente me entregar ao processo que os meus resultados em, vamos chamar de 3 anos, aí eles mudaram completamente. Então a pergunta que eu quero deixar para você é: o que você está disposto a sacrificar em prol de uma grande transformação na sua vida? E entenda mais uma vez, sacrifício não está relacionado a sofrimento, a perdas, a morte, aquilo que a gente entendia sobre sacrifícios. Não é nada disso. Na verdade, está sobre algo, colocar consciência sobre algo que até então é familiar, muitas vezes nós já sabemos que está ancorando e pesando ali no nosso processo, mas a gente insiste em manter na nossa vida, sem abrir mão, sem sacrificar, para esperar essa transmutação acontecer de maneira muito eficaz. Então, o que você está disposto a sacrificar a partir de hoje na sua vida para que você alcance o seu próximo nível, para que você veja o desdobramento disso de maneira muito profunda na sua vida? Se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou o seu coração em algum lugar, se você nunca tinha escutado falar sobre essa lei do sacrifício, coloca aqui nos comentários porque eu respondo cada um deles, e aproveita e se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdos para acelerar o seu processo para viver uma vida extraordinária. Muito obrigada por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo.